Guerra dos Sentidos. Olá, muito bem-vindos a mais uma Guerra dos Sentidos. Aqui Daniel Spencer para partilhar consigo dicas. Neste momento estamos a falar sobre o tato e algumas dicas de saúde daquilo que eu chamei e que muitos outros já chamaram antes de mim, 8 remédios naturais. Temos estado nestas últimas sessões a falar sobre a dieta e ficámos na última sessão com algumas dicas sobre alguns mitos que existem e sem desprestigiar os nutricionistas, mas alguns aspectos às vezes as pessoas querem nos fazer crer que há unanimidade, mas há opiniões diferentes e rumos diferentes e você tem que encontrar também o seu lado de equilíbrio. Mas hoje vamos falar sobre a variedade na alimentação. Devemos evitar uma grande variedade na mesma refeição e ter uma boa variedade ao longo das nossas refeições. Eu vou falar sobre algumas coisas que podem chocar, que podem ser difíceis. Não desanime, no princípio pode ser difícil, mas você vai começar por ver os resultados. A primeira coisa que eu quero dizer é que a maior parte das pessoas inverteu a pirâmide alimentar ou algumas vezes a pirâmide alimentar é alterada ou ludibriada, digamos assim, consoante os interesses do produto que está a vender. Se a pessoa está a vender um produto de uma classe, ela tenta trazê-lo o mais para a base possível, como sendo uma das coisas que mais se deve consumir e tenta-se muitas vezes manobrar a pirâmide alimentar. Mas o ideal seria que consumíssemos frutos, vegetais, nozes, com a maior variedade possível. Na realidade é o que as pessoas normalmente menos consomem. Os frutos secos, as frutas frescas e os legumes normalmente são aquilo que temos menos no nosso prato e deveria ser aquilo que mais deveríamos consumir. Primeiro porque a sua digestão é fácil, a absorção dos seus nutrientes também é fácil e a forma natural como vem é muito mais dinâmica. Para as pessoas que querem emagrecer, às vezes em vez de fazerem dietas loucas, se comerem bastante antes de entrarem na segunda fase da refeição, bastantes legumes ou bastantes frutas, a fruta e os legumes dão a sensação de estar cheio, mas na realidade vão ser digeridas facilmente, então ocupam o espaço e mata um pouco aquela sensação de fome. No segundo nível, colocaremos então o arroz, as batatas, as leguminosas, o milho, o feijão e todas estas coisas, porque elas são uma base essencial. Há misturas bem completas, um feijão com arroz, que muitos brasileiros usam, é uma mistura completa. E outras misturas poderemos encontrar, mas também temos de ter cuidado com as misturas que são explosivas. E explosivas não estou a falar só por causa dos gases que elas causam, mas por causa da fermentação. Por exemplo, há muitas correntes, eu não vou entrar em detalhes, muitos nutricionistas vão por vários ramos, e aqui estamos a dar dicas simples, mas é bom evitar polos extremos, por exemplo, misturar farináceos com tubérculos ou misturar frutas ácidas com frutas doces. Estas coisas extremas, elas têm a tendência a causar fermentação e é algo notório quando consumimos. No topo da pirâmide, se não empurrado para fora dela, eu colocaria as coisas que normalmente as pessoas mais consomem. Infelizmente, a maior parte da pirâmide alimentar na vida das pessoas está invertida. As pessoas têm um bifão no prato e uma conchinha de arroz. Em muitos restaurantes, se você perguntar o que é o almoço, ninguém lhe vai dizer que é arroz, que é massa, que é grão. Vão dizer que é frango. Vão falar sobre aquilo que começou por ser um acompanhamento e que agora é o prato principal. E que causa grande tensão no processo digestivo, prolonga os processos digestivos, causa prisão de ventre, fica retido nos intestinos por muito tempo e não é tão saudável, nem tão dinâmico, nem tão produtivo para o nosso organismo e benéfico como seriam outros alimentos. E, para piorar, vão castrar o sabor de outros alimentos simples que precisamos, porque vão começar a habituar as nossas papilas gustativas a comidas mais complexas. Estou a falar das carnes, dos peixes, dos leites, dos ovos. Eu não estou aqui a querer entrar em forçar ninguém, mas existem muitas pessoas muito conhecidas pelo mundo afora que decidiram tornar-se vegetarianas, mas se não for esse o seu caso, diminua o mais que puder o consumo destas coisas. Muitos médicos, nutricionistas vão recomendar-lhe que diminua o consumo das vermelhas, aposte nas brancas e no peixe, pois eu digo-lhe que nos tempos em que estamos, não sei o que é mais seguro.
Quase todos os peixes são criados em viveiro, naquilo que nós consumimos. Eu não vou falar nem sobre os frangos de aviário, nem sobre essas coisas, as doenças, as formas como tudo é criado. Claro que vai ser muito polémico, porque eu estou a mexer com uma coisa que envolve muita indústria e muito negócio, mas eu estou-lhe a dar as dicas. Muitos mitos vão surgir, os problemas com a B12. Hoje em dia, ainda que isso não existisse em nenhuma outra fonte, como as pessoas alegam para os vegetarianos como um problema, nós temos uma série de alimentos, cereais e uma série de coisas que são enriquecidas. Então hoje isso não seria um problema. E temos muitas alternativas no mercado. Há muitas formas de defender o vegetarianismo. Há pessoas que o defendem por motivo do bem-estar dos animais, da forma como são criados. Outros por questões de saúde, por motivo de evitar as doenças que vêm para nós através da vida que esses animais levam, uma vida não saudável, não natural, os hormônios ou hormonas, os antibióticos, a adrenalina, o stress, o ambiente não natural em que eles crescem. Mas você pode ver o exemplo de muitas pessoas que não foram assim pessoas apagadas na sociedade ou tão ingênuas, tão desprovidas de conhecimento que tomassem decisões contrárias à sua saúde. Eu cito o caso de pessoas conhecidas como Einstein ou pessoas ainda do nosso dia-a-dia de hoje que são vegetarianas. Temos a Madonna, veja lá, aos 50 e tal anos, coitada, não lhe falta energia para dançar. Temos Xuxa, que também já vai em uma idade avançada, mas isso não se reflete. Isto só para citar alguns nomes da cultura mais próxima ou conhecida. Mas eu poderia fazer-lhe grandes listas e você pode encontrar muitas pessoas, outras por motivos espirituais, umas por motivos de saúde. Mas o que é certo é que você vai notar uma dinâmica muito grande se diminuir ou até eliminar estes elementos da sua vida. Porquê é que eu sugiro eliminar? Porque hoje em dia a indústria está a avançar com um interesse financeiro e nós estamos a ver os problemas que surgem, que atingem às vezes até os animais de granja. A gripe aviária atingiu agricultores lá no campo, animais do campo, atingiu as aves de agricultores lá no campo que não estavam até a usar outros métodos para enriquecer e que esses animais tiveram que ser abatidos. Estamos a ver que há vários problemas hoje na sociedade. E as pessoas muitas vezes dizem que também há pesticidas, mas é melhor ser envenenado só uma vez do que ser envenenado 2 vezes. Porque os animais também vão comer as plantas que têm pesticidas, então você está a consumir não só os pesticidas em segunda mão, como a adrenalina, os hormônios ou hormonas, os tóxicos, os antibióticos e todas essas coisas. Não estou aqui a atacar indústrias, estou aqui a falar-lhe de conselhos e dicas. Faça o que quiser e o que entender, aconselhe-se com fontes variadas, busque uma segunda opinião e ouça muito do que há de alternativo na sociedade que nos é apresentado. O tempo é curto aqui e eu quis apresentar algumas dicas, mas vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima sessão. O que eu quero que entendamos é que temos as nossas prioridades invertidas. Ainda que não abandonemos os alimentos cárneos ou que não tenhamos o cuidado devido com os leites, com os ovos, que eu estou a recomendar e que você é livre de fazer como quiser, veja se faz o mais possível por inverter a sua pirâmide. Apostar nos crus, apostar nos frutas, nos vegetais, nas oleaginosas e apostar também numa refeição equilibrada que esteja mais profícua com a questão do arroz, do grão, do feijão, do milho, do que propriamente o sabor excessivamente estimulado dos alimentos cárneos ou laticínios ou muito gordurosos ou complexos. Melhore a sua qualidade de vida e eu vou falar no próximo episódio sobre longevidade também ligada a este aspecto. Muito obrigado e até à próxima sessão da Guerra dos Sentidos.